3 ou mais evacuações líquidas ou amolecidas ao longo de 24 horas. Este pode ser um quadro de diarreia aguda. Como tratar e como identificar essa doença? Este é o assunto que o doutor responde hoje. E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Doutor Responde. Pessoal, justificando aqui nossa ausência no quadro da semana passada do Doutor Responde, devido à grande demanda de trabalhos, a grande agenda de trabalho, mas estamos novamente aqui para poder falar sobre a diarreia aguda da infância, que é um tema muito importante, muito pertinente, e acaba que é motivo de muitos casos de diarreia aguda, acontece e chegam continuamente nossas urgências, nos hospitais, no nosso município, no Brasil inteiro. O termo diarreia aguda na medicina consta geralmente de uma diarreia que é causada por algum agente infeccioso, como bactérias ou vírus. Geralmente começa de início abrupto, ou seja, de forma rápida e inesperada. Esse tipo de diarreia vem acompanhado muitas das vezes de alguns sintomas associados, como dor na barriga, febre, enjoo, vômito, perda de apetite, tontura e até mesmo desidratação num quadro muito avançado. Estima-se que anualmente no mundo, cerca de 2,5 bilhões de crianças menores de 5 anos de idade são acometidas por diarreia aguda. Segundo dados da Unicef, desde o ano 2000 está havendo uma redução gradativa do número de casos de óbitos em pacientes com diarreia aguda na infância. Já em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, esse número de mortes ainda é alarmante. Estima-se que 580 mil crianças morrem todos os anos por diarreia aguda em países mais pobres. A diarreia aguda pode ter duração de 1 a 14 dias, mas na maioria dos casos ela dura de 3 a 7 dias. É claro que esse tempo de duração depende de alguns fatores, como por exemplo a idade da criança, o agente causador da diarreia, assim como o tempo de resposta do sistema imunológico da criança. O maior problema de uma criança com diarreia, sem dúvida, é a desidratação. A diarreia por si só, ela é autolimitada, ou seja, o próprio sistema imunológico do paciente pode combater o agente infeccioso causador. Pessoal, durante o período da diarreia, o paciente tende a perder líquido pelas fezes, pelos vômitos e pela falta de apetite, que induz a deficiência de ingestão de água pelas crianças, agravando o quadro tanto da diarreia quanto da desidratação. Quando a desidratação acontece, o corpo apresenta alguns sinais. É importante que os pais fiquem atentos a esses sinais. Caso a criança os apresente, tem que levar no pronto-socorro de imediato, com urgência. Existem alguns sinais de alerta. A exemplo, boca seca, olhos sem brilho, choro sem lágrimas, diminuição ou ausência de urina, irritabilidade ou sonolência. Para evitar os sinais de desidratação, é necessário que a cada evacuação amolecida da criança possa oferecer líquido a ela. A exemplo, o soro de reidratação oral prescrito pelo seu médico, assim como água, chá, suco sem açúcar, é extremamente necessário para que essas perdas sejam contidas. E atenção à quantidade de líquido indicada à criança a cada episódio diarreico de acordo com sua idade. Para menores de 1 ano, oferecer de 50 a 100 ml de líquido. De 1 a 10 anos, de 100 a 200 ml. Maiores de 10 anos, a quantidade que a criança aceitar. Alguns pais questionam, e se a criança estiver vomitando, como a gente faz para poder ofertar esses líquidos? É importante ressaltar que durante os vômitos persistentes, se a criança estiver vomitando muito, que os pais possam ofertar esses líquidos de forma parcial, ou seja, em pequenas porções. Como já foi falado anteriormente, a diarreia aguda é quando o paciente tem 3 ou mais evacuações ao longo de 24 horas. Comparando com a disenteria, a gente pode dizer que a disenteria é uma diarreia associada à eliminação de sangue e muco, além de leucócitos nas fezes. O diagnóstico é basicamente clínico. É claro que você pode lançar mão de alguns exames laboratoriais ou então exame de fezes para poder descobrir alguma causa infecciosa. Porém, é importante que o médico ou especialista que vai avaliar a criança fique atento a alguns dos sinais e sintomas que ela possa apresentar. A exemplo, quantas evacuações a criança teve? Qual é a consistência dessas fezes? Se é líquido, se é pastosa, se é endurecido? Se a criança está com muita sede? Se ela pede água com recorrência? Se ela está vomitando muito? E se ela vomitou, quantos episódios de vômito essa criança teve? Está com febre? Essa criança ela está irritada, está chorosa, a barriga dela está distendida, a barriga dela está inchada. Então, alguns desses sinais são importantíssimos para que o médico possa traçar o melhor perfil de tratamento para essa criança.
Como prevenir? Alguns estudos já descobriram que o leite materno exclusivo, até 6 meses de idade nas crianças, previne contra infecções recorrentes, inclusive diarreia. Então a criança, geralmente que mama até 6 meses de forma exclusiva, ela tende a ter menos diarreia no decorrer da vida. E isso é extremamente necessário que os pais fiquem atentos a essa recomendação. Além disso, outras recomendações são fundamentais. Por exemplo, o uso de água tratada, alimentos adequados, lavagem das mãos de quem prepara os alimentos e da própria criança quando for maior, juntamente com a vacinação para o rotavírus, auxiliam na diminuição de riscos. Pessoal, e assim encerramos mais o Doutor Responde. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aproveite e nos siga nas nossas redes sociais. E se der diarreia, bora cuidar e resolver.